O que acontece com o corpo de quem fica muito tempo sem fazer amorzinho gostoso? Ah, gera muita dúvida esse tema e hoje nós iremos esclarecer tudo sobre esses problemas, se há malefícios, se há benefícios. Você já percebeu que algumas pessoas elas ficam meses, às vezes anos, existem essas pessoas, sem fazer um amorzinho gostoso. E aí elas começam a mudar-se completamente. Já perceberam isso? Elas mudam o humor, muda a autoestima, muda a forma de olhar para o próprio corpo, muda e perde até a paciência. Mas aí, afinal, né? O que realmente acontece com o corpo humano quando alguém está totalmente apto para o sexo, hormonalmente saudável, emocionalmente ativo, né? Fisicamente funcionando, mas simplesmente deixa de fazer sexo por muito tempo? Será que o corpo sente falta de sexo? Será que o cérebro muda o seu comportamento? Será que a testosterona, ela despenca, ela cai? E a sua libido, ela continua normal ou ela morre? O seu corpo, ele desaprende a fazer sexo como alguma atividade que você deixa de fazer e você perde a habilidade? Ou isso tudo que eu estou perguntando aqui para vocês é um exagero? Pois é, hoje eu vou mostrar o que a ciência realmente aponta sobre abstinência sexual prolongada por muito tempo. E algumas coisas aqui vão surpreender muita gente. Vamos lá? Olha, esse assunto vai dar o que falar. Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é que o corpo nosso, o seu, o meu, foi feito para conexão, para a gente estar pertinho um do outro, né? O ser humano ele não foi criado apenas para sobrevivência, não. Né? O corpo humano ele foi biologicamente preparado para o vínculo, para a união, para o toque, para o prazer, para a conexão emocional e, por que não, afirmar aqui a conexão sexual. Afinal, somos espécie que precisamos perpetuarmos. O sexo ele ativa áreas cerebrais extremamente poderosas, meu camarada. Durante o ato ali, o seu cérebro ele libera dopamina, que é prazer, ocitocina, que é vínculo, serotonina, que é a sensação de bem-estar, e endorfina, né? Que é aquela alegria toda. Ou seja, o sexo ele não é só um prazer da sua genitália, não. Tá? Fique bem claro isso aqui, né? O sexo, ele mexe com o seu sistema nervoso, com a sua autoestima, com o seu humor, com a sua memória emocional e até com a sua imunidade, parceiro. Com toda certeza faz parte disso tudo. E quando alguém passa muito tempo sem fazer sexo, principalmente estando apto biologicamente ali para viver isso, o corpo dessa pessoa começa a responder a essa ausência desse ato. É assim, ó, calma aí, né? Isso não significa que a pessoa ela vai ficar doente obrigatoriamente, assim, compulsivamente. Não é isso que eu estou dizendo aqui, não. Tem gente que consegue, né, passar períodos grandes, longos aí, sem o sexo, e consegue passar de boa, sem sofrimento, sem nenhum problema. Problemas, eles começam a acontecer quando existe o desejo reprimido. A pessoa começa a ter frustrações, começa a ter carência emocional, começa a ter a sensação de rejeição, sabe? E aí uma privação involuntária passa pela cabeça dessa pessoa. Aí o impacto psicológico, meu amigo, e fisiológico pode aparecer como um problema e com muita força, muito grande, tá? O segundo ponto que eu quero tratar com vocês é sobre o seu cérebro começar a sentir falta desses estímulos. Porque uma das primeiras coisas que mudam é a sua cachola, o seu cérebro. Eu digo que é a primeira coisa, né? E o seu sexo sem estímulo correto, né? O sexo sem um estímulo intenso, vamos colocar dessa forma, para o sistema de recompensa cerebral, ele não vai funcionar corretamente, porque ele precisa disso, tá? Quando a pessoa vive com a sexualidade saudável,
o cérebro ele recebe mensagens, descargas de prazer e de conexão. Quando isso some completamente de uma hora para outra e por longos períodos, principalmente em pessoas sexualmente ativas, alguns começam a sentir essa falta. E aí alguns sinais aparecem, como irritabilidade, ansiedade, a pessoa começa a ficar ansiosa, né? Sensação de vazio, de estar sozinho, aumento do estresse lá no talo, uma maior sensibilidade emocional, chora por qualquer coisa, se irrita por qualquer coisa, e aí há uma queda da motivação para fazer qualquer atitude, qualquer ato durante o dia. E atenção aqui, não é porque o corpo está viciado em sexo, é porque simplesmente o seu cérebro, ele gosta de conexão, ele gosta de toques, de aproximação, de calor humano, e ele gosta de sentir prazer nessas atividades. Tem homem que começa a ficar até mais explosivo, né, irritadiço, sem sexo. Tem mulher que começa a se sentir menos desejada. Ninguém quer ficar perto de mim, ninguém quer, né? Mulherada age mais dessa forma. Tem pessoas que começam até a duvidar da sua própria atratividade. Nossa, eu sou feio, eu sou horrorosa, meu Deus do céu, eu não presto para nada. Eu não sou atrativo, eu não sou atrativo. Cuidado com isso, tá? E aí eu digo, o toque humano faz muita falta. Nós somos seres de energia. Existe uma coisa muito séria que muita gente ignora, que é o toque humano, né? É a pele com pele, é o calor humano, é essa troca de energia. E isso se dá com um abraço, com um beijo, com carinho, pele com pele mesmo, como eu estou mostrando aqui no vídeo aqui, ó. Porque tudo isso é ciência, regula o sistema nervoso. A ciência, ela mostra que o toque ele reduz cortisol, né? É o hormônio que te traz esse estresse, luta ou fuga, que é esse hormônio mesmo do estresse, da irritabilidade, aquele negócio todo, a impulsividade. Agora você imagina alguém ficar meses ou anos sem atividade física. Imagina isso. O corpo ele pode entrar em um estado de tensão constante o tempo inteiro. A pessoa começa, inclusive, até a dormir pior, né? Porque o corpo não desliga, ué. Fica uma pessoa mais acelerada, né? Uma pessoa mais ansiosa, está no futuro, não está no presente, não quieta, né? Alguns sinais ali você consegue ver claramente que essa pessoa ela não está presente, ela não está contigo ali do seu lado. Pessoa mais irritada, mais nervosa, pessoa mais avermelhada, como eu digo, né? Os olhos vermelhos, tensos. Por quê? Porque o corpo humano ele não é uma máquina fria. Tem sangue, tem desejo, tem paixão. O corpo ele responde à ausência desses afetos. E aí os sinais ficam bem evidentes, tá? Agora, e a sua libido? O desejo de ir atrás de outros para vivenciar torrencialmente momentos deliciosos e gostosos. Essa libido, o que acontece com ela? Muita gente acha que ficar sem sexo aumenta infinitamente o desejo. Mas nem sempre isso aí vai acontecer, tá? Nem sempre é o resultado disso. Em algumas pessoas, a libido aumenta. Show de bola. Em outras, meus amigos, ela diminui e até some em algumas situações. E isso é bastante interessante, né? Porque imagina se você é uma pessoa que vai ficar um tempo aí, a libido some. Depois é difícil para recuperar, tá? Então o seu cérebro funciona muito por estímulos e repetição. Um estímulo, repete. Estímulo, repete. É assim que seu cérebro funciona, tá? Quando existe uma vida sexual ativa, o seu cérebro, ele mantém aquela rota, né? Aquele ciclo funcionando ali, tá? Quando a pessoa ela entra em longos períodos sem esse estímulo sexual, o seu cérebro, ele pode começar a diminuir aquela prioridade. Pô, já não é mais prioridade, né? Já não é um estímulo que a gente precisa repetir. Aí vai deixando em segundo plano. É como se o corpo dissesse assim, bom, isso não está acontecendo, então vamos economizar energia aqui, vamos colocar energia em outro lugar que é mais prioridade. Tem homens, para vocês entenderem, que relatam
menos ereções espontâneas. Tem mulheres que relatam que estão com menos desejo, né, dentro desse período ou após esse período de abstinência. Mas não é porque elas perderam a capacidade sexual. Não, não é isso não. Mas porque o cérebro ele entrou num estado menor de ativação sexual. Isso acontece. E aí eu pergunto para vocês, a tão famigerada testosterona e o resto dos hormônios, né, que trabalham ali, né, durante o ato e trabalham pró-ato sexual. Né? Muita gente pergunta assim, Ramon, e os hormônios? Ficar sem sexo diminui a minha testo? A resposta científica mais sincera, mais honesta, é que depende, tá? E depende do quê? O simples fato de você não fazer sexo não vai derrubar automaticamente, ali na hora, no ar, a testosterona de forma brusca, drástica, lá nesse nível e cai. Não vai funcionar dessa forma, tá? Mas, cuidado com uma situaçãozinha aqui, ó. A falta de estímulo sexual, junto com o estresse emocional pela falta, né, junto com o que eu disse aí, ó, frustração, ansiedade, baixa autoestima, isso tudo em conjunto pode afetar o equilíbrio hormonal, porque emoções afetam hormônio afeta, né, a parte emocional. Porque o hormônio, como eu estou acabando de dizer, ele não vive isolado, tá? O emocional influencia diretamente no seu corpo. Precisa ser respeitado isso, tá? Um homem frustrado, deprimido, né, rejeitado, e esse cara emocionalmente está assim um pouco abalado, ele começa a apresentar fatores exatamente o que a gente está falando. A queda de libido, esse cara fica desanimado pelos cantos da casa, sempre cansado, jogado no sofá, nada tá bom para ele, tá? Piora da ereção, o cara não consegue manter a ereção ali, e o cara fica com a disposição de merda, sem força e vontade de fazer nada. E aí muita gente acha que isso é apenas a testosterona que baixou. Meu amigo, às vezes é sofrimento emocional acumulado mesmo, tá? Pode ser que isso aconteça, pode ser que inclusive esteja acontecendo aí com você. Aí vem a pergunta assim, o corpo desaprende, Ramon, a fazer sexo? É uma polêmica isso aqui, né? Porque muita gente fala que sim. Muita gente fala, nossa, desaprendi, não tô bom como antes, eu era uma máquina, agora não tô sendo mais. Ó, tem gente que diz, se eu ficar muito tempo sem sexo, meu corpo desaprende, Ramon, eu tenho que me manter ativo. Eu vou dizer para você que não é exatamente assim não, tá? O corpo ele não esquece como fazer o sexo, mas a sua insegurança proveniente de achar que ficou muito tempo sem fazer, aí isso sim pode te gerar esses problemas. Principalmente quando o período sem relação ele é muito longo, ele é muito grande. Então a pessoa ela começa a criar esses medos, né? Começa a ficar ansiosa por conta disso. Será que eu vou voltar bem? Será que aquela minha atividade, tudo aquilo que eu era, vai voltar a funcionar? Aí a pessoa começa a ter medo de falhar, medo do desempenho ser frustrante para ele, para a parceira, medo de ser julgado pela parceira, pelo parceiro. E aí é medo de não agradar mesmo, né? Medo de estar ali no momento ali e falar, nossa, foi frustrante, eu não consegui fazer nada, não entreguei nada. E aí o seu cérebro ansioso, ele interfere diretamente na sua resposta sexual. Deu ansiedade, vai interferir. No homem, isso pode gerar dificuldade, inclusive de ereção, como eu tenho falado aí. Estou ansioso, não vai sangue para aquela região, vai para outro lugar. Na mulher, pode gerar dificuldade de lubrificação, tensão e dificuldade até para chegar no seu orgasmo. O que eu estou querendo dizer aqui? Que muitas vezes o problema ele não é físico. Aliás, muitas vezes ele é psicológico. E, aliás, muitas vezes é psicológico. Ainda mais no mundo atual que nós estamos vivendo, né? Uma sobrecarga emocional absurda. Produtividade em cima de produtividade, não para, a gente não descansa, a gente não oxigena, não alimenta a nossa mente. Agora, a solidão
sexual e emocional que vai gerando essa situação, aí eu pergunto para você, estar sem sexo em paz e estar sem sexo sofrendo é a mesma coisa? Claro que não é. É óbvio que não é. Tem pessoas que escolhem períodos de abstinência e vivem isso muito bem. Foi uma escolha, uma decisão. Está em paz com isso. Mas existem pessoas que estão sem sexo porque se sentem rejeitadas, às vezes abandonadas, ou as pessoas se sentem invisíveis. Ah, eu não estou bem no momento, quem olha para mim, a pessoa vai se escondendo. Aí, meu amigo, isso aí vai pesado. Se for uma situação dessa, isso traz um peso para a vida da pessoa absurdo. A solidão emocional machuca o cérebro de uma forma. O ser humano, ele gosta de sentir-se desejado, né? Ele gosta de sentir conexão, ele gosta de ser tocado, ele gosta de ser abraçado, beijado. Ele gosta de intimidade. E aí, quando isso tudo é deixado de lado, essa pessoa ela se sente inútil. Ah, meu amigo, quando isso falta por muito tempo, algumas pessoas elas começam até a entrar em estados de depressão. É triste, é doloroso. Tá? Então a gente tem esses benefícios e tem também todos esses malefícios que precisam ser pesados. Tá? Agora, o sistema imunológico, juntamente com essa questão do estresse que gera essa abstinência, Ramon, que você falou. Olha, alguns estudos mostram que a atividade sexual saudável, ela pode ajudar na redução desse estresse e ela pode melhorar o bem-estar geral da pessoa. Porque durante os orgasmos, o ápice do prazer ali, existem liberações hormonais muito importantes. E nós somos seres emocionais e hormonais. Agora presta atenção aqui no Titi aqui, ó. Isso não significa que para quem não faz o amorzinho gostoso, a pessoa vai adoecer. Eu afirmei isso no começo do vídeo. A gente não pode afirmar isso. Mas significa sim que o sexo saudável ele pode ser um fator positivo para trazer esse equilíbrio hormonal e fisiológico. Conseguiram entender a diferença? Principalmente porque ele reduz tensão, ele reduz estresse. Tem gente que passa meses acumulando ansiedade, estresse, frustração e uma tensão corporal danada. O corpo ele vai ficando pesado, tendenciando a se adoecer. A mente ela fica cansada, ela fica pesada também, como eu disse aí, né? O humor da pessoa muda de uma forma que é absolutamente. A pessoa não consegue ter risada, não consegue ter diálogo com ninguém, tudo está ruim, tudo está desgostoso. Então, conseguiram entender essa diferença? E agora? Isso impacta nos relacionamentos? Isso impacta na minha abordagem com outras pessoas? Eu acredito que a ciência aponta que sim. Porque eu preciso falar algo sério aqui para você. Para aí agora. Presta atenção aqui em mim aqui, ó. Dentro de muitos casamentos, o problema não é só a falta de sexo. É a falta da intimidade. Casais, eles começam a parar de se tocarem, de se olharem, de ter tempo para eles sozinhos, né? Eles param de se abraçar, vai se afastando, começa a dormir distantes. E aos poucos o cérebro ele vai entendendo isso como uma resposta. Ah, eles não estão querendo isso. Essa conexão aqui, ó, desse casal está morrendo. É assim que o seu cérebro vai entendendo essas mensagens, tá? O sexo ele não sustenta sozinho um relacionamento. Isso deve ser dito. Mas a ausência constante dessas intimidades que eu estou falando para vocês aí, isso aí pode destruir emocionalmente um casal. Então existe essa diferença, né? A pessoa ela quer estar casada e quer ter intimidade. E deixar esses pontos de intimidade passarem, o casamento vai acabar. Então eu digo para vocês que o equilíbrio é o ponto mais importante dessa situação. Aqui existe e tem que existir, né,
um equilíbrio para que as coisas funcionem, para que as coisas se equalizem. Ninguém precisa viver desesperado por sexo. Viver, eu tô atrás disso 24 horas, eu sou maluco, eu preciso disso, aquele negócio. Não, não é isso. Mas também não dá para fingir que sexualidade mesmo não faz parte da saúde humana. Porque faz, e faz falta. Sexo saudável pode trazer, inclusive, momentos gostosos de relaxamento, né? Momentos deliciosos de conexão de você para com você, com outras pessoas. Isso traz melhora emocional, você se sente querido, bem-quisto, sensação de pertencimento maravilhosa, né? Sua autoestima nem se fala lá no cima. E o tanto que é gostoso, o tanto que é prazeroso, e o tanto que isso forma vínculos afetivos. Então, por que não fazer? Não é verdade? O problema nunca é apenas a ausência de sexo. O problema sempre é o que essa ausência causa emocionalmente dentro da pessoa. Agora, se você está passando por um período sem sexo, isso não faz você menos homem não, tá, meu irmãozão? E nem menos mulher. Não te faz menos capaz. Não, não é isso. Mas é importante observar como a sua mente e o seu corpo estão reagindo a essa situação. Eu pergunto, você está em paz ou está sofrendo em silêncio? Você está tranquilão com essa situação? Você escolheu, decidiu isso? Ou isso está acontecendo compulsoriamente? Seu corpo ele está saudável? Sua parte emocional, ela está bem? Você está se isolando? Não querendo ficar perto de ninguém, não querendo ter contato com ninguém? Está perdendo a sua autoestima, sua altivez, sua vontade de viver? Porque, às vezes, o problema não é só a ausência do sexo. E muitas vezes não é. Muitas vezes é a ausência da conexão, da permissão de se conectar a outras pessoas. E o ser humano, eu afirmo aqui, ele não nasceu para viver emocionalmente desligado. Não, o ser humano não nasceu para isso. Agora eu queria que você comentasse aqui embaixo. Você acha que ficar muito tempo sem sexo afeta mais o corpo ou afeta mais a parte da mente, a parte emocional? Eu também queria que você mandasse esse vídeo para alguém que precisa entender tudo isso que nós dissemos aqui. Você vai ajudar com toda certeza alguém que está passando por esse problema, tá? Pessoal, já curte esse vídeo aí. Como eu disse aí, manda para outra pessoa. Faz o seguinte, segue o canal aqui, tá? Se inscreva no canal aí, pra gente estar batendo esse papo, esse bate-bola com mais frequência. Ativa o sininho aí para você receber as notificações dos vídeos e vem com a gente. Por aqui eu fico sempre dizendo que nós amamos casais felizes e eu quero que você aí do outro lado forme família e lute por ela. Grande abraço, sucesso pra vocês. Beijo no coração, até mais.